A gente fala agora a respeito da quaresma, viu, gente? Da campanha da fraternidade. Para os católicos, teve início um momento especial. A quaresma, um período de reflexão e preparação para a Páscoa. Também é o momento que a igreja lança a campanha da fraternidade, que neste ano, gente, traz um tema muito importante em meio à crise socioambiental. Começou nesta quarta-feira o período da Quaresma, um tempo de reflexão, penitência e preparação para a Páscoa no calendário da Igreja Católica. Durante 40 dias, fiéis são convidados ao jejum, à oração e à caridade, reforçando a fé e a conversão, como ressalta o bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Quinupe. Então, para nós, esse é um tempo que faz parte do período pascal. Ou seja, esses 40 dias em que nós vivemos nos preparando para a Páscoa. Não só recordar a Páscoa de Cristo, mas também nós fazer a nossa Páscoa. Isso é uma passagem que precisamos fazer para Deus. E esse tempo, então, da Quaresma, é tempo da gente fazer essa revisão de vida, olhar para os nossos atos e ver aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa conformar-se com o projeto de Deus, com a vontade de Deus. E assim temos então, nesse período, a Igreja propõe uma prática que já vinha do judaísmo, que é a penitência através do jejum, da oração e da esmola. Um tempo, então, da gente rever as relações conosco mesmo, com Deus e com os outros. Com os outros, a esmola, isso é, não só dar uma coisa, dar um objeto para alguém, mas esse de criar fraternidade, esse criar essa irmandade na qual Deus nos criou para isso. Então, a esmola é da gente se dar também ao outro, junto, claro, com aquilo que o outro necessita de um bem material. A oração, essa relação com Deus, não só dizer palavras, mas de fato a gente entrar nessa intimidade com Deus ou deixar Deus entrar na nossa intimidade, onde Ele torna o centro da nossa vida. E depois o jejum. O jejum é a gente se abster de alguma coisa, não apenas deixar de comer alguma coisa para no outro dia a gente comer aquilo que não comemos nesse dia, mas o jejum é essa mortificação, é a gente poder então ter essa relação conosco mesmo, quebrar essa ansiedade que a gente tem, uma ansiedade onde a gente vai tornando o centro de tudo, e tudo então vai sendo visto apenas como nossa satisfação, aquele fechamento em nós mesmos, o egoísmo. Quando jejuamos, então, a gente percebe que as coisas têm, de fato, o sentido para qual foram criadas, que é para a vida, não só a minha, mas a vida de todos os seres humanos. Então, eu vou relacionar com as coisas de acordo com aquilo que elas foram criadas. Isso é, eu vou dar sentido para elas e não elas darem sentido para a minha vida. Durante o período da Quaresma acontece também o lançamento da campanha da fraternidade, que neste ano tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema, Deus viu que tudo era muito bom. No Brasil, desde 1963, a Igreja propõe um tema para a gente refletir justamente dentro desse nosso caminho de conversão. Ela propõe, então, um tema para que essa conversão seja, de fato, concretizada. Nesse ano, o tema é a fraternidade e a ecologia integral. Qual o lema do texto bíblico? Deus viu que tudo era muito bom. Então, esse chamado que nós temos na Quaresma, de reconciliar conosco mesmo, com os irmãos, com Deus, por meio de atitudes concretas na relação com a nossa casa comum. Não só cuidar
de plantas e aqui, mas é todo o ecossistema, essa coisa bonita que Deus contemplou quando criou, vendo que havia uma harmonia entre tudo. E nós, que pela nossa ação, às vezes vamos destruindo este ambiente e vamos sofrendo as consequências, e principalmente os nossos irmãos menos favorecidos economicamente, aqueles que pagam o preço mais alto. O bispo destaca que as pessoas menos favorecidas sofrem com essa situação, inclusive em Três Lagoas, onde tem famílias morando em barracos, sem nenhuma infraestrutura. Eu fico imaginando esse calor nosso aqui que está chegando aos 40 graus, para aquelas famílias que vivem embaixo de lona plástica, naqueles barraquinhos onde nenhum ventilador tem. A gente, às vezes, no ar-condicionado, ainda reclamamos de tudo isso. Imagina aquelas pessoas que, dia e noite, estão naquela situação, daquele calor insuportável. Nós temos água fresca para tomar com esse calor, mas tem muitos dos nossos irmãos aqui, na periferia da nossa cidade, que não tem uma geladeira, não tem uma água potável para tomar. Então, nós precisamos olhar para tudo isso. Ecologia, o cuidado com a casa passa com tudo isso aí, uma grande revisão de vida nossa, como de fato nós estamos cuidando da casa, dos seres que habitam essa casa. Dom Luiz Knupp cita o quanto Três Lagoas e região precisa de uma atenção especial diante da expansão do eucalipto para atender a demanda das grandes indústrias de celulose. A nossa região, por exemplo, toda a monocultura, que de fato vai acabando com todo o ecossistema. O que será isso daqui a um tempo, onde tudo então vai girando em torno da monocultura e aí o lucro vai sobrepondo a tudo mais. Então, acho que é tempo e ainda não temos muito tempo, mas ainda dá para a gente reverter o quadro, é o que os cientistas vêm nos dizendo, e também a Igreja tem, aí, principalmente com o Papa Francisco, chamado muito a atenção. Então, nós estamos aí celebrando os 10 anos da encíclica que o Papa Francisco escreveu, nos chamando a atenção para isso, a Laudato Si, louvado sejas, a gente olhar e contemplar essa beleza que Deus nos deu e nos colocou aqui como guardiãos dela, para que a gente possa cuidar. Que de fato seja cuidado e não de fato a gente destruir tudo. Então precisamos repensar o nosso consumismo, precisamos repensar as nossas práticas, aonde vamos produzindo resíduos e descartando eles de qualquer maneira, aonde todo o ecossistema vai sofrendo os impactos por essa nossa ação.